Olá, tudo bem? Estamos aqui no nosso segundo dia da Compliance Week, da Compliance Insights. Patrícia Ponder já está aqui comigo. A gente vai bater um papo muito legal sobre ESG. Deixa eu ver se está tudo aqui conectado, tudo certinho. Deixa eu conferir quem já está conectado com a gente. Enquanto eu confiro, a gente sabe que essa semana é uma semana repleta de atividades. Ontem eu mostrei para vocês a plataforma nova da Compliance Insights. Mostrei ali como você consegue se associar, como você consegue se cadastrar. É muito simples. Eu nem precisaria fazer essa live para mostrar, mas eu sei que algumas pessoas têm uma certa dificuldade, é algo novo. Então, como é algo novo, precisa ter um caminho didático ali para todo mundo conseguir visualizar, que não é um grupo de WhatsApp mais apenas. A Compliance Insights agora também tem uma plataforma. Essa plataforma vai possibilitar muita coisa boa para a gente. A gente vai conseguir ali não somente trocar informações, temos chats, temos toda uma seção de grupos ali da comunidade Compliance Insights. Nós também temos uma seção de conteúdo, temos e-books, temos lives, cursos, enfim, a gente pode colocar ali o que a gente quiser, tá? E, claro, que a gente vai, aos poucos, trazendo mais novidades para também que vocês consigam digerir isso pouco a pouco, entendendo a ferramenta à medida que vocês vão entrando. A gente não vai deixar de ter o nosso grupo de WhatsApp, a gente não vai deixar de ter nosso perfil ali no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, a gente só vai usar mais uma plataforma. Essa plataforma não é só mais uma, é uma plataforma que conecta tudo. Então, se você quiser entrar na plataforma, você vai conseguir visualizar tudo que a Compliance Insights está fazendo. É uma forma de consolidar e não criar mais uma. Vocês vão ver também que ali a gente consegue transmitir mais conteúdo, como o conteúdo que a gente está preparando aqui, né, Patrícia? Antes de tudo, quero falar para vocês que a gente está preparando uma semana repleta de conteúdo. Então, hoje, nós vamos conversar com a Patrícia sobre ESG. Amanhã, nós vamos ter uma conversa com compliance officers. A gente vai falar sobre o combate ao assédio. Então, não perca, participe, porque esse é um assunto muito importante, sempre foi importante. Não deixa de ser importante há muito tempo. Então, não é algo que vocês podem deixar de lado, e é bastante interessante saber como compliance officers trabalham isso no dia a dia para combater o assédio. Isso vai ser amanhã. Depois, na quinta-feira, a gente vai falar sobre gamificação. Então, a gente vai ter aqui uma dinâmica simulando uma situação real, com problemas reais. A gente vai ver como os nossos jogadores dessa gamificação vão se comportar frente a esses problemas reais. A gente vai ter tomadas de decisão sobre dilemas, e aí a gente vai ver as consequências dessas tomadas de decisão, como se fosse um ambiente real. Em seguida, a gente vai ter também, vocês vão poder participar amanhã, a gente vai ter uma dinâmica que vai deixar todo mundo participar. E na sexta-feira, para a gente encerrar, a gente vai trazer aqui o nosso Happy Hour online, que é uma chance de todo mundo se conectar de fato. Todo mundo vai entrar, todo mundo vai poder falar, conversar, e a gente vai conseguir se conhecer e falar sobre como foi essa nossa semana. Bom, voltando aqui para a gente continuar e começar, de fato, o nosso segundo dia, a Patrícia e eu estamos preparando uma novidade que a gente vai lançar em setembro, né, Patrícia? Exatamente. O que é essa novidade, Patrícia? Primeiro, a Patrícia dispensa apresentações. Obrigado. A Patrícia tem uma experiência única no mercado de compliance, ESG. Enfim, ela atende compliance officers, ela dá mentoria para compliance officers, para as pessoas no mercado que estão já há bastante tempo, recorrem, assim como eu recorro para algumas decisões difíceis, as orientações dessa minha conselheira, que tem uma experiência rica de ouro e que está atuante no mercado
há bastante tempo, trazendo muita informação, muitos conhecimentos práticos, soluções ricas que tiram várias empresas de enrascadas. Ela consegue direcionar de uma forma objetiva, didática, muitas diretrizes e ações em todos os assuntos. É escritora, ela é professora, criou o curso de ESG, instituições renomadas no mercado, e está trazendo uma novidade aqui para a Compliance Insights, que eu vou deixar para ela falar um pouquinho melhor e apresentar essa surpresa que a gente vai dar para vocês de presente, né, Patrícia? Exatamente. Geraldo, muito obrigada aí pelas palavras, fico muito contente. Como eu sempre falo, eu sou igual a todos vocês, eu só tenho aí uns quilometrozinhos a mais devido à minha idade, tá? Mas eu fico muito orgulhosa de estar interagindo com essa turma nova, esse pessoal que está aí entrando no campo do compliance, do SG, do LGPD. Então, poxa, parabéns a todos por estarem com a gente, serem associados do Compliance Insights. Gosto muito da proposta de ser assertivo, ao mesmo tempo amigável, poder trocar uma ideia. Então, assim, isso bate com a minha vibe, vamos dizer assim, tá? Realmente bate com a minha vibe. Eu, Geraldo, a gente está aí querendo trazer para vocês, em setembro, 2 aulas experimentais gratuitas, porque nós vamos lançar o curso SG 2.0. Esse curso, ele não é um curso de entrada, tá, pessoal? Quem quiser participar lá na frente, a gente depois, mais tarde, em uma ocasião propícia, a gente vai dar os detalhes desse curso. Ele precisa que o profissional ou a profissional já tenha um conhecimento de SG. A gente não vai falar sobre o básico, tá? É aquele profissional que já fez um curso ou estudou bastante e acha que ainda não está preparado para o MBA ou até nesse momento não está com condições de arcar com o MBA, certo? E aí nós vamos trazer toda uma grade diferenciada. A metodologia vai ser um pouquinho diferente do que vocês encontram por aí. É prático. É literalmente um SG prático, pé no chão, onde nós vamos discutir cases, nós vamos realmente colocar a cabeça para pensar, ser provocativo. Isso é muito legal. Mas, para que vocês conheçam um pouquinho dessa metodologia, um pouquinho mais sobre SG, agora em setembro, nós vamos anunciar depois, nós vamos dar 2 aulas gratuitas, eu e Geraldo. E aí vai ser gratuito para quem for associado no Compliance Insights, e aí vocês vão ter 2 noites, né, com 2 horas com o Geraldo, 2 horas comigo, ao vivo, ou seja, vocês vão poder participar, vão poder perguntar, sabe, interagir, porque eu acho que é muito importante esse tipo de coisa no aprendizado. Eu sei que nós temos muitas aulas gravadas por aí, mas eu ainda acredito que essa metodologia de você poder levantar uma mão, né? E aí eu peço que quem tenha vergonha, por favor, tire a vergonha, deixe de ser tímido ou tímida e pergunte. É uma forma de você discutir, conversar e entender o tema, tá? A gente tem que entender um pouquinho que SG, né, assim como compliance, como direito, como tecnologia, ele é cíclico, não significa que com esses setbacks que a gente está tendo, né, com relação a isso, seja para sempre. Então, aqui nós vamos trazer a realidade para vocês. Não adianta a gente chegar e falar para vocês, olha, faça o curso que você vai ser o líder de SG, olha, faça isso que você vai ser um profissional influente, vai ser promovido. Não, a gente vai te minar, vai dar para vocês muito conhecimento, também deixar muitas dúvidas positivas na cabeça de vocês, para vocês irem atrás, buscarem informações e tirarem suas próprias conclusões, para que vocês tenham uma trilha muito legal no SG. Então, o objetivo aqui é fazer todo mundo pensar, todo mundo se provocar, porque está faltando isso, né, pessoal? Não adianta eu encher vocês ou o Geraldo de um monte de informações e vocês não processarem isso. Então, tem que processar e tem que ter dúvidas, tem que levantar a mão e tem que ter discussões saudáveis. Pois não, Geraldo, pode seguir. Tá sem som, Geraldo. Exatamente, Patrícia. Nós estamos aqui propondo algo que não é um curso de início. Então, a gente precisa trazer também profissionais que querem saber como funciona o SG na prática, como funciona no pé no chão, né? Essas 2 sessões que a gente vai trazer. Então, imagina você, como profissional de compliance, como profissional de uma empresa multinacional, empresa de médio, grande porte, e você tem um desafio de entregar um relatório de SG. Por onde você vai começar?
Será que é fácil fazer isso? Claro que não é. É bem complicado fazer isso. Principalmente se você vai iniciar e desbravar esse caminho. Não é um caminho que você vai fazer sozinho, você vai necessariamente conectar com vários departamentos, você precisa entender quais os indicadores que faz sentido você começar, quais que não faz sentido você começar. Então, são várias decisões que envolvem comunicação corporativa, governança, política, por que não? Você tem que fazer pontes, construir pontes com departamentos que não estão ali para atender somente você, eles não estão ali para te servir necessariamente. E isso o profissional de compliance tem certa experiência, porque ele trabalha com esse engajamento, com essa comunicação efetiva e assertiva dia a dia. É um profissional de compliance aquele que cuida do SG da empresa? Não necessariamente. Cada empresa pode ter determinado diretriz, estratégia, mas se você é profissional de compliance, possivelmente você vai ter um peso importante no SG. Nem que seja só no governance, você vai ter um peso importante. Claro que se sua empresa decidiu colocar na sua posição, no seu departamento, a incumbência de consolidar, por exemplo, um relatório SG, você vai ter que ter esse desafio e saber como começar. Principalmente como conduzir e terminar. É isso que a gente vem falar aqui. Eu tenho uma experiência prática, a Patrícia também. A gente vai trazer vocês para a realidade do dia a dia. Então, o que precisa enfrentar? Qual a situação atual do mercado? Faz sentido você buscar o ideal do ideal? Ou faz sentido você entender a sua empresa, entender o seu negócio, entender realmente qual o impacto que ele está causando no tema ambiental, social, de governança? O que a gente pode evoluir e qual é o caminho para evoluir? Então, a minha participação aqui nesse curso vai ser mais para trazer vocês para um ambiente de cenários, como se fosse uma oficina real, prática, para a gente conduzir desafios aqui. Então, a gente vai trazer um desafio real, eu vou mostrar o meu prisma, vocês vão também ajudar a entender como é a realidade da empresa de vocês, dos negócios que vocês praticam, e também isso acaba sendo muito rico, porque a gente vai atuar de uma forma bastante customizada com o público que estiver participando desse treinamento. Certo, Patrícia? Exatamente. Acho que o Geraldo trouxe aí o ponto fundamental. Parceria é fundamental. Então, assim, você pode ser um profissional de compliance que, de repente, assumiu o ESG, ou você pode ser um profissional que não seja de compliance, seja um economista, seja um engenheiro, não importa, tá? E que você assumiu o ESG. E aí, o que você faz? Então, o Geraldo trouxe um ponto que é interessante. Não adianta você ter um programa que é o State of Art, o melhor da arte, tá? Se o básico não funciona. Eu sempre brinco, é melhor um feijão com arroz bem feitinho, bem temperado, do que um risoto mal cozido. Se pelo menos o teu feijão está funcionando bem, você tem os controles, você conseguiu implementar o básico das 3 letrinhas, do E, do S e do G, já é um começo, a sua base está sólida. Ele pode, sim, seu programa virar um state of art no futuro. Porque a gente tem que entender que o programa de SG ele não é uma maquiagem verde. Ele tem que ter intencionalidade, ele tem que ter propósito. E tem que fazer sentido com a estratégia da empresa. Porque não pode existir essa desconexão que o mercado muitas vezes apresenta, muitas empresas apresentam, que acham que o programa de SG é bonitinho, dá like, dá curtida, dá um engajamento no mundo virtual, nas redes sociais, mas na prática ele não se sustenta. Tá? Então, a importância que eu digo do SG é ter uma base sólida. Você pode divulgar, não tem nada de errado. SG também não é só caridade, tá, pessoal? Não é ficar bonitinho na foto. SG é um investimento. Então, a empresa tem que olhar para dentro e verificar quanto eu posso investir no programa esse ano, no próximo ano. Não adianta você achar que os recursos são ilimitados. Não são. Poxa, SG, ele é contra o lucro? Não é. Compliance não é contra o lucro, o SG não é contra o lucro. A grande questão é que um programa de SG, ele é construído ao longo do tempo. Eu sempre fico assim, com muita suspeita quando uma empresa fala, fiz meu programa de SG em 1 ano. Não é assim. Não é assim, O verdade. programa de SG, ele existe
tá? Não apenas pela sustentabilidade da empresa, mas também para que essa empresa permaneça no mercado por muito tempo. Toda empresa gostaria de ser, hipoteticamente, uma Nestlé, que tem mais 100 anos de história, né? Então, que ela fique muito tempo no mercado. E o SG vai trazendo lucratividade, visibilidade ao longo do tempo. Então, o que adianta você fazer um programa que diz que é carbono zero até 2030, e você chega em 2025 dizendo que você não vai atingir aquela meta? Muita coisa que a gente vê por aí de washing, né, que é um termo pejorativo, SG washing, green washing, social washing, né, governance washing, ethical washing, tá? Isso causa o quê? Crises reputacionais. E a internet, ela não perdoa, ela não esquece. Então, você tem que ter muita responsabilidade quando você vai implementar um programa de SG. Muita responsabilidade mesmo, tá? Porque se você literalmente pisa na bola no início, você perde a credibilidade. Então, de novo, vamos pensar no feijãozinho bem temperado, bem feito, do que no risotinho mal cozido, tá? É A isso, gente é tem que ter essa base sólida aí para trabalhar. isso mesmo, Patrícia. Olha, você falando aqui, eu vi vários assuntos que a gente vai trazer no nosso curso. Por exemplo, a gente tem indicadores, eles ajudam a trazer para a realidade questões objetivas. Temos vários indicadores. Acredito até que não deveriam ter tantos. GRI, enfim, tem vários. Eu sei que tem frentes que estão trabalhando para ter uma sinergia desses indicadores, simplificar. Então, hoje, se você quer ser uma empresa referência, infelizmente, você vai ter que adotar vários indicadores e você vai ter que trabalhar com eles. Claro que tem vários indicadores que acabam sendo refletidos em outros, mas não necessariamente. E aí, trazendo um pouquinho aqui daquilo que a gente vai trazer no nosso curso, imagina que você é uma empresa que está não tão interessada assim no SG. Acredita que não é uma pauta tão interessante assim, né? E aí você está conduzindo seus negócios, eventualmente você tem algum descarte de resíduo perigoso, bateria, enfim. Você vai descartar para uma empresa que vai comprar isso, certo? Se essa empresa não tem o licenciamento ambiental, se vocês não tiveram esse cuidado, vocês vão tomar um prejuízo muito grande. Não é prejuízo só reputacional, não. A gente não está falando de SG protegendo apenas de reputação. A gente está falando também de multas, sanções, um prejuízo tão grande que, às vezes, é irreparável. Porque se você não tem a certeza que aquele terceiro vai destinar corretamente, você é solidário a esse risco que você expôs, não vendendo corretamente, não tendo uma diligência mínima e aferindo se aquela outra parte tem uma licença ambiental específica. Você é responsável por tudo que você faz. Isso não é adotando uma bandeira SG ou não. Isso é realizar negócios. Então, se você trabalha com pessoas, se a sua empresa tem pessoas, que eu acredito que é a realidade de 100% das empresas hoje, né? Claro que tem algumas empresas que estão tirando as pessoas aí, mas não é a realidade de todas. Você precisa cuidar do social também. E o social é um trabalho diário. Não é tanto para a empresa que vai colocar uma bandeira SG, vai ter relatórios bem transparentes de SG, quanto aquela que não vai ter um departamento tocando esse assunto. Vai ter que trabalhar de toda forma. Então, trabalhar com SG é somente organizar todo esse trabalho que acaba acontecendo em toda a empresa, com vários departamentos em conjunto, muitas vezes trabalhando de um regime de competição, às vezes, e a gente traz, com uma certa governança, eles para trabalharem em conjunto a fim de ter um objetivo em comum. Então, se tem um departamento que compra de um fornecedor e o outro também compra de outro fornecedor, você tem uma certa ingerência e uma dificuldade de sinergia na área de compras, por exemplo. Da mesma forma, pensando no SG, nos impactos, se você não tem todos trabalhando, pensando naquilo que impacta em cada departamento, em cada atividade, você não vai conseguir ter o entendimento de quanto você impacta. Em outras palavras, como você vai saber
se a sua empresa impacta se você nunca mediu. Então, esse é o primeiro ponto. Quando as pessoas perguntam assim, como começar, Geraldo, a fazer um relatório ESG? Primeira coisa é saber o que você faz hoje. Não adianta nada você querer colocar metas, colocar planejamentos, indo por um caminho de carbono zero, por exemplo, se você não sabe qual é o seu impacto hoje. Então, o que eu estou falando aqui é que é importante vocês terem um trabalho de casa de conhecer os departamentos, criar essas pontes e entender o que está acontecendo hoje. Né, Patrícia? Exatamente, o Geraldo trouxe muitos pontos aí importantes. Eu sempre brinco que SG é o topo da casinha. A base da casinha, né, ou seja, do solo ali, a fundação da casa é a legislação. O meio da casinha já seria compliance, e o topo da casinha, no telhado lá na pontinha, é o SG. Então, se você não cumpre a lei, e se você não atua com ética, você não consegue ter um programa de SG efetivo. Veja como as coisas se relacionam. Porque cumprir a lei é uma obrigação, está na Constituição. Ninguém pode dizer que desconhece a lei e não cumpri-la. E nós temos muitas empresas descumprindo a lei até hoje. Olha as questões de trabalho análogo à escravidão. Até hoje acontece isso, tá? Questões de assédio, que o Geraldo trouxe muito bem, né, que estão cada vez aumentando mais, né? Então, você não cumpre a lei, você já não vai conseguir ser ético. Porque se você tem que cumprir a lei, aí você consegue pensar, muito bem, eu já cumpro o básico, agora eu vou atuar com ética. E quando você cumpre o básico e atua com ética, você pode sim pensar num programa de SG. E o que eu entendo, tá? Eu vejo por aí muitas empresas oferecendo um programa de SG de prateleira. Só que esse programa de SG de prateleira muitas vezes não condiz com o tamanho da empresa, com a cultura da empresa, ou com o que a empresa quer. A empresa entra naquela coisa, eu tenho que fazer porque o meu concorrente está fazendo, está todo mundo fazendo e está bombando nas redes sociais, então eu vou fazer. E quer uma solução rápida, tipo a bala de prata. E acaba sofrendo uma crise reputacional no caminho. Então, quando eu falo de SG e eu implemento o SG, eu faço o caminho ao contrário. Eu primeiro sento, converso com o pessoal de várias áreas e peço para eles levantarem o que eles fazem hoje. Porque todas as empresas fazem ações individuais de SG. Fazem ações ambientais, sociais e de governança. Então é o que o Geraldo falou. Vamos olhar para dentro de casa? Vamos fazer aí um inventário? Aí você começa a levantar o que eles falam. A gente faz isso, isso e isso. Me comprova que tem. Aí você vai ver se a empresa tem como comprovar. E aí você tem lá uma folhinha muito simples, ou um slide muito simples, onde você vai colocar S, G e E. Vai colocar divisórias. E aí você vai colocar do ladinho o que aquela empresa tem hoje. Poxa, muitas empresas têm muita coisa no social e no ambiental. Muito. Porque o social não é só olhar para fora, no impacto da comunidade. O social é olhar para dentro, para os seus colaboradores. E eu conheço muitas empresas que olham para dentro, com banheiros dignos, disponibilizando absorvente para mulheres, com um refeitório bom, com internet, comida adequada, sem filas também, uniformes bons. Então, assim, dentro da legislação e ainda dando um pouquinho a mais. Olha que coisa boa, né? Respeitando o horário do funcionário também, tudo. E aí você vê que tem muitas ações ambientais, sociais e pouco governança. E o G é a letra G é a letrinha mais importante do SG. Porque se você não tem governança, você não faz a gestão, você não administra, o resto pode ser uma propaganda, né? Então, como é que você está gerindo isso? Né? Eu brinco com as pessoas, poxa, o que é governança de uma forma muito simples? Todo mundo faz a governança da sua casa. Todo mundo senta com o seu marido, com a sua esposa, para fazer o orçamento do mês ou do ano, né? Opa, se eu vou pagar um Eu curso... deveria, né, Patrícia? Eu Ou deveria fazer isso. deveria, né? Então, eu vou pagar um curso para o meu filho, né, Geraldo? Você tem aí seu filho? Poxa, Nossa, eu vou ter que assim, cortar de um lado, né? Talvez alguma coisa para poder dar aquele curso, rematrícula. rematrícula, tudo. A gente sabe. E outras decisões são a governança da família. Quando, por exemplo, você decide que o pai e a mãe têm que aprovar conjuntamente o processo de sair final de semana com os coleguinhas, quando já tem aí filhos de 14 anos, 13 anos,
Poxa, isso é um processo, uma alçada de aprovação simultânea. Teu filho pode até achar chato quando você chega para a mãe e fala: mãe, eu queria sábado no cinema com os meus amigos. E ela fala: eu vou falar com teu pai. Ai, mas que coisa chata. Teu filho está te chamando de burocrata ou de burocracia, só que ele não sabe disso porque ele não sabe essa palavra, tá? E aí os dois aprovam conjuntamente. Então, pensa, governança a gente já faz. Agora, como é que a gente vai fazer isso dentro de uma empresa, num formato estruturado, que faça sentido para aquela empresa, para não engessar, para não virar burocracia também, né? Para que você não perca aí os controles financeiros, éticos, etc, tá? Então, pessoal, é muito importante entender que ESG é parte do negócio. Só que, apesar dele ser muito antigo, porque, como eu falei, cada empresa já faz as suas ações, ele agora foi, como o Geraldo falou, estruturado em um processo único. E como é que você vai mensurar isso se a gente não tem um padrão global ainda de relatório? Nós temos vários padrões. Então, muitas vezes, é triste a gente estar comparando maçã com banana, se a gente ler dois relatórios diferentes, tá? Isso é algo que tem que ser melhorado aí no futuro. E também pensando o seguinte, não adianta prometer e não cumprir. É verdade. E tem umas perguntas, Patrícia, aqui, que a gente recebe costumeiramente, né? Uma pergunta que sempre vem é: quando é o melhor momento? Você falou que muitas empresas acreditam, ou muitas pessoas têm a falsa ideia de que em 6 meses você vai conseguir fazer um relatório ESG e vai conseguir colocar a empresa preparada assim, para transmitir um relatório ESG. E a pergunta vai muito por aí. Quando, uma vez que a empresa consiga, né, fazer esse relatório, quando é a hora de publicá-lo, deixá-lo disponível na internet, por exemplo? Qual é o melhor momento para esse passo de transparência da empresa? Olha, Geraldo, eu tenho ajudado algumas empresas e eu falo para elas, principalmente aquelas que estão iniciando o ESG, que a gente faz esse inventário, depois cria o comitê de ESG, verifica quanto a empresa vai dar para aquele ano ainda para o ESG, né? O que, que dá para fazer naqueles, por exemplo, agora, nós estamos em julho, né? 6 meses para acabar o ano, nem isso, 5 meses para acabar o ano. Você começa a montar essa estrutura inicial, poxa, de primeiro fazer o inventário, depois de montar, criar um regulamento do comitê, chamar todas as áreas que são importantes. Então, você vai chamar marketing, você vai chamar vendas. Por favor, não tirem eles, não tenham preconceito comercial, eles são importantes para tudo isso, tá? Crie pontes aliados e parceiros, ok? E aí você vai treinar essa turma também. Porque esse pessoal, a pessoa de marketing é boa em fazer marketing, mas como é que você vai trazer para dentro dele? Opa, você já faz isso. Sim, Você verdade. tem aí programas de doação. Sim. O ESG vende muito, né? Se você tem um aparelho, uma máquina elétrica, você tem algum produto que consome menos gás carbônico, que tem um apelo ambiental, por exemplo, não é feito com plásticos, tudo isso apela para a venda também. A área Apela, comercial sabe disso, eles sabem usar os atributos do ESG dos produtos, dos serviços, para vender também. claro, mas assim, a área de marketing, normalmente, junto com o RH, eles trabalham muitas doações, muitos patrocínios. Isso não está errado. Se estiver dentro de um processo jurídico de compliance certinho, poxa, tem mais é que fazer. Então, eles estão no social externo, né? E qualquer empresa faz isso. Tem farmacêuticas que fazem isso, doando equipamentos, muitas vezes. Nós temos outras empresas que também apoiam atletas ou apoiam corridas, e assim vai. Então, pessoal, vamos levantar tudo isso. Mas vamos explicar para o pessoal que não adianta cada departamento trabalhar isolado ou em silos. Ali é o momento de todo mundo focar no que a empresa quer para o SG. Então, esse comitê ele tem que ser treinado em relação a isso, muito bem treinado, e depois aquela conversa franca. Olha, a empresa para o ano de 26 vai poder investir, por favor, um valor de exemplo apenas, R$ 1 milhão. Aqui estão os programas, as ações que vocês fazem até hoje. E aí você tem que valorizar também, porque se o pessoal está fazendo, significa que eles já fazem SG sem saber. Então você consegue fazer o quê?
um crescimento orgânico, de dentro para fora. Não vai ser aquela coisa assim, puxa vida, agora eu vou ter que fazer um outro trabalho e não vou receber por isso, né? Se sentir sobrecarregado. Aí você vai sentar com essa equipe e dizer, olha, nós temos tantas ações sociais, tantas ambientais, governança a gente só tem 2 ações. A gente tem que melhorar a governança. Então vamos sentar e vamos discutir. Então nós vamos ficar, hipoteticamente, com 3 ações ambientais, 3 sociais e 3 de governança. Quanto a gente vai gastar em cada uma? Porque aí é o momento da verdade. Na hora da decisão, né? A hora da decisão, são decisões enquanto difíceis. Está planejando é fácil, agora tem que tomar as ações, porque vão ser não somente dinheiro investido, mas pessoas que vão trabalhar e horas que vão ser conduzidas. E isso, exatamente. Quem vai ser o líder daquele projeto? Que vai deixar um pouco de atuar em outro assunto, em determinada hora do dia, fazer isso. E essas decisões são difíceis, Geraldo, porque você tem R$1 milhão, hipoteticamente, para ter 9 ações que você tem que implementar. E aí você vai pensar, poxa, eu teria que fazer tudo isso no ambiental, só aí R$1 milhão. Opa, e o resto? Então você vai ter que dividir esse projeto em fases. Sim. Então você tem que ser um bom gerenciador de projetos para ter o ESG. Exatamente. E é uma razoabilidade que se espera, né? E depende muito do impacto. Então, se você é uma grande empresa com muito impacto no ambiental, por exemplo, é esperado que você tenha os reduzidores de impacto ou ações que vão mitigar o impacto ou compensar de alguma forma aquele impacto. E não necessariamente a gente está falando de gastar mais dinheiro. Nós costumamos ser julgados pelos outros departamentos, né, compliance, ou órgãos de segundo nível de segunda linha, às vezes são julgados como apenas centros de custo. Não é verdade, não necessariamente. Eu vi situações, por exemplo, que uma empresa que estava começando a conduzir suas ações de ESG, ela acaba enxergando uma oportunidade que não tinha visto antes. Por exemplo, uma empresa tinha uma conta de energia muito alta todo mês, e ela, olhando como ela consegue transmitir, ter ações mais robustas em relação ao meio ambiente, ela fez um projeto de trazer painéis solares para a empresa, por exemplo. E nessa conta, já se economizaria um valor significativo da conta de luz. Olha só, foi pensando em ter um menos impacto ambiental e a empresa conseguiu diminuir a conta de luz. Então, não é necessariamente gastar mais dinheiro, mas gastar de uma forma mais inteligente, entendendo para onde está indo o dinheiro. Tem empresas que têm uma margem de lucro muito grande, eu sei que não é a maioria, mas essas empresas geralmente não enxergam tanto essas oportunidades de melhoria, e a gente tem que, como profissionais de compliance, como condutores desse processo do ESG, nós temos que trazer essas oportunidades também, para mostrar para as pessoas, para os líderes, para a alta administração, para o conselho, que tem valor a entrega do ESG. E a gente sabe também que o mercado tem valorizado isso, não é de hoje. O tema de sustentabilidade tem sido um tema crítico para vários fundos de investimento alocarem ali seu capital. Então, tem muitos fundos de investimento que têm como obrigação investir em negócios sustentáveis, com ESG de fato, e esses fundos, esse capital, ele é muito crítico com relação a esse tipo de controle. Então, como a Patrícia falou, não adianta você fazer um ESG washing, tentar inventar algo que não é realidade. É um pouco dessa pergunta que eu fiz. Então, qual é o melhor momento de você transmitir essa informação? Primeiro, você tem que ser autêntico. Não adianta você estar todo sujo, a sua empresa está toda suja, né, andando, fazendo aí porcarias aí em todo lugar, seja no meio ambiente, seja no social, seja na governança, e querer transmitir um Alice no País das Maravilhas ali, dizer que está tudo bem, que a gente está melhorando a cada ano, porque o mercado consegue captar isso. Seja, a gente está vivendo no Big Brother, todo mundo sabe o que está acontecendo em todo lugar. Você tem os seus colaboradores, seus colegas, você tem os seus fornecedores que estão visitando você diariamente, tratando com você diariamente, tem os clientes, enfim, todas as partes interessadas que estão ali no dia a dia
e sabem que aquela informação não é bem assim. Então, primeiro, você tem que fazer o dever de casa e entender que é um caminho longo, né, Patrícia? Não é um caminho de 6 meses, de um ano, não necessariamente. É um caminho de ter atitudes contundentes, mostrar que o gráfico está lá embaixo mesmo, mas que, de fato, você está dando um passo depois do outro. O que é dar um passo depois do outro? É ter valores não negociáveis e você assumir compromissos também não negociáveis. Não adianta você assumir um compromisso hoje para daqui a um mês esquecer esse compromisso e começar a andar por outro caminho. Porque se você não tiver uma coerência, um crescimento, não vale a pena você transmitir nada. Essa é uma primeira ideia aqui. Mas, se você quer começar de fato e tem ali o Tona de Top, a liderança, entendendo que o trabalho é de longo prazo e que existem compromissos reais e que também a gente sabe que a gente não vai virar a chave do dia para a noite. A gente faz compromissos e passos pequenos para chegar no final da maratona. Se essa empresa consegue ter esses passos iniciais e ter um traço de crescimento a longo prazo, eu acredito que já é um bom sinal para a empresa já comunicar esses passos que ela está dando. Olha, Geraldo, você estava me perguntando que data, já vou entrar nisso. Tá bom. Eu brinco que SG, eu vou fazer uma analogia, pode ser boba, mas eu acho que é interessante. As pessoas acreditam que você vai dizer eu aceito, né, e vai lutar por aquele seu amor no casamento. Então você vai fazer aquela promessa, eu aceito, eu vou cuidar de você, eu vou lutar para estar junto, etc. Naquele momento, ou na igreja, ou no cartório. Não. Amar é você todo dia escolher ficar com aquela pessoa. Tá? Então não é um compromisso de você fazer uma vez na frente da igreja. Não. Não é fácil e todo dia você tem que escolher estar com aquela pessoa, escolher amar aquela pessoa. SG é a mesma coisa. Não adianta você ter aquela paixão, resolver fazer um programa de SG, e daqui a 2 anos a paixão acaba, porque normalmente, pelo que eu escutei aí, é o prazo que biologicamente a paixão vai embora, né? E aí, o que fica? Você se separa, você faz aí um divórcio litigioso, tá? Desculpa a brincadeira, mas é por aí. Então, não adianta você colocar 1000 metas. Não tem dinheiro, não tem gente e não vai colar a médio e longo prazo. Dependendo do tamanho da sua empresa, você tem que fazer metas que sejam proporcionais. Uma grande empresa, uma multinacional, uma grande empresa brasileira, que já tem até ações lá fora, nos Estados Unidos, ela pode sim ter mais dinheiro para investir, ter mais gente, criar equipe e fazer um programa de SG mais parrudo, vamos dizer assim, financeiramente. Então, ela pode ter mais o quê? Métricas. E essas métricas têm que fazer sentido novamente com a estratégia da empresa. Não pode ser algo para ganhar like. Você é uma empresa de médio porte ou de pequeno porte, você também pode fazer SG. Claro que as suas métricas vão ser menores e claro que você vai fazer talvez o básico, que é simplesmente você segregar o seu lixo. Mas já é alguma coisa. É você não imprimir mais, é você botar um software ali e toda a sua empresa agora não imprime, tem assinatura eletrônica, está tudo dentro daquele software para você trabalhar. Então, qualquer esforço, ele não é pequeno, sabe? Eu vejo muitas empresas de médio porte que às vezes me procuram e falam, ai, Patrícia, mas eu não vou poder fazer isso, isso, isso. Tudo bem, vamos começar da onde você pode, mas antes de você começar, vamos entender o que você tem? Esse que é o grande problema. Muitas empresas, grandes empresas, quando compram um pacote de SG que vem de consultorias, que ela te entrega de fora para dentro, ela não entende o que ela tem lá dentro. E muitas coisas que vêm de goela abaixo, de fora para dentro, podem ser que vão contra alguns projetos que ela tem dentro da empresa, só que não são divulgados, não são encarados como ações individuais de ESG e acaba prejudicando a empresa. Então, entenda o que você tem. E cuidado com essa coisa de, mas sempre foi assim. O exemplo que o Geraldo trouxe é fundamental. De você, primeiro, aproveitar e entender que você está gastando muita energia, talvez ninguém tenha trazido o seu conhecimento da alta direção, né? Ou então ficou naquela, deixa, a gente está pagando, porque, nossa, colocar uma célula solar aqui
um painel é muito caro e, de repente, barateou. E a gente não está sabendo. Hoje tem até mercado livre de energia. Então, você acaba provocando a alta direção a olhar os processos internos de uma outra forma também. E definir regras novas, talvez, porque o mundo evolui, as empresas evoluem. E é natural isso. Eu sempre falo, você quer começar a divulgar, você pode divulgar um relatório pré-ESG. Por que não? Você não pode celebrar o que você tem em casa? Pode. Pode celebrar o que você tem em casa. Eu acho que é legal isso. E não tem nada de imoral, antiético ou ilícito nisso. Você, desde que você faça esse inventário com uma empresa externa, que seja imparcial, e você consiga numerar de uma forma positiva, sem ser marqueteiro em excesso, o que você fez, por que não? Anunciar que você está implementando, também por que não? Agora, um relatório oficial, eu diria que no segundo, terceiro ano. Porque você Bom, tem que ter pelo menos uns 2 anos. Não adianta você, o primeiro ano é bater as métricas. Mas você uma vai ser trajetória, né, consistente Rodrigo? no segundo, é uma trajetória, é o percurso, A Geraldo. consistência só vai conseguir vir pela trajetória. Não adianta você ser consistente em 6 meses. Exatamente. É. Não adianta. Não adianta você pagar a pensão alimentícia 6 meses e esquecer de pagar nos outros 6. E dizer que é o melhor pai do mundo. Exatamente. Exatamente. É por No, aí mesmo. no nosso curso, eu quero trazer também melhores práticas que a gente consegue ver no dia a dia das empresas. Então, para deixar, então, para daqui a 2 anos começar a divulgar o relatório? Não necessariamente. Você consegue ir nessa sugestão da Patrícia já conseguindo divulgar um pouquinho, seja internamente e de vez em quando externamente. Como você consegue divulgar internamente? Se você fez uma ação bacana, interessante, do ponto de vista ESG, por que não você divulgar no seu newsletter corporativo? No seu e-mail, nos seus cartazes. Tem muitas empresas que divulgam semanalmente, mensalmente, uma revistinha corporativa de uso interno. Por que não destacar as ações de ESG ali? Falar que teve uma entrega sustentável, teve um impacto social significativo na população em torno ali da empresa, da indústria. Por que não? Isso vai ajudar futuramente a você ter tudo catalogado, comunicado. Vocês sabem que essa comunicação transmite uma certa conscientização para as pessoas da importância do SG, que já são pontinhos aí que você vai somando para validar essa consistência lá na frente. Normalmente as empresas, elas olham do ano anterior inteiro para divulgar seus relatórios SG. Geralmente, não é regra. Então, vamos lá. A gente pensa no relatório ESG de uma empresa no ano de 2026. Então, a gente está querendo dizer, em média, em geral, assim, colocar na maioria das empresas, que de janeiro de 2025 até dezembro de 2025, então, o ano inteiro desse ano que a gente está vivendo aqui, vai ser registrado para ver se as ações de ESG foram bem feitas ou bem entregues. E aí, em 2026, vai ser divulgado esse relatório. Você não necessariamente, eu acredito que é péssimo você só divulgar isso no relatório do ano que vem. É importante você ir, na medida que vai acontecendo esses eventos, esses passos, pequenos passos que a gente tem falado, divulgar isso internamente e, por que não, também externamente para a mídia local, a mídia especializada. E você vai conseguir também ter reações, seja do mercado, seja dos seus consumidores. Você vai conseguir atrair fornecedores que também estão com a estratégia SG em dia, atrair clientes que também buscam em empresas sólidas e que investem em SG e fazer mais negócios. Então, pode, claro, então a gente precisa aproveitar o caminho de estar consistente e, de fato, entregar um bom trabalho de SG, mas também aproveitar as oportunidades que tem no longo do caminho e divulgar isso internamente. Exatamente, Geraldo. É o que eu brinco. Você está gerando engajamento dentro da empresa. E por que não celebrar pequenas vitórias? Não existe problema nenhum. A gente tem que engajar mesmo, até porque se você conhece o que você tem dentro e já conseguiu fazer uma melhoria, atingiu aquele KPI,
situação, por que não falar para os seus funcionários? Olha, a gente conseguiu esse convênio com os catadores de lixo, a gente já segrega, a gente conseguiu esse convênio. Olha, nessa cooperativa, por exemplo, são apenas mulheres, né, que aí são mães solos que estão trabalhando nisso. De alguma forma, a nossa empresa está o quê? Ajudando elas a terem uma renda mínima. Não é que a empresa está gerando a renda mínima, está ajudando elas a terem uma renda mínima, digna para trabalhar. O fato de eu segregar o meu lixo ajuda elas a não se machucarem, a não ter que mexer na sujeira, né, saber o que, que é um lixo orgânico, o que, que é um inorgânico, o que é um plástico, o que, que é um vidro. Poxa, isso é maravilhoso. E, pessoal, isso não é só em grande empresa. Aí eu faço uma brincadeira com vocês, e uma brincadeira não, vou trazer uma verdade para vocês. Aqui no meu prédio, a gente tem uma pegada SG. Poxa, são um prédio, são 4 torres de 8 andares. Nós compramos os Teletubbies, eu brinco, né, de cores, e Sim, segregamos o lixo. sim. A gente entrou em contato com mais 2 prédios que ficam na mesma rua onde está o meu prédio. Falamos ali com o síndico, eles fizeram suas votações, e eles também resolveram instalar o Teletubbies, e agora todo mundo vai lá e segrega o lixo. Olha que legal. Os 3 síndicos entraram em contato com uma cooperativa. Então, essa cooperativa vem 1, 2 vezes por semana e já pega o lixo nesses 3 prédios da mesma rua. A gente está. Excelente. Pode ser que a gente contribua pouco com o lixo, comparado com uma grande empresa, mas já é É. um pequeno passinho que a gente pode fazer, e por que não? E todo mundo, né, todo esse pequeno passinho, se colocar para todo mundo, faz uma diferença muito grande. Um prédio só, você não tem ideia de quanto produz de lixo. Um prédio só, imagina se 4 torres, como você falou, que vão incentivar outras torres. Eu já visitei lixão ativados, então isso foi há mais de 10 anos atrás, e eu perguntava assim para as pessoas lá, porque eu via as pessoas juntando aquele lixo que chegou lá separado, de certa forma. Na verdade, não. Na verdade, eu lembro de ter visto o porteiro do meu prédio juntando esses Teletubbies no final e colocando no caminhão de lixo. Né? Algo que acontece frequentemente, não é raro de ver. Você separa o lixinho perfeitamente, mas depois alguém, o lixeiro, vai juntar ali. Aí eu perguntei, por que a gente faz todo esse trabalho se no final algumas pessoas juntam tudo? Eles até me falaram, é muito bom que vocês continuem fazendo esse trabalho de separação. Porque por mais que se junte ali em determinado momento, ele não vem totalmente junto, ele vem em pequenos grupos. Isso ajuda muito ali na separação. Claro que o trabalho que você indicou ali, que o prédio que você mora indicou, é muito melhor. Você tem uma cooperativa que já vai estar tudo separado. Mas eu estou dizendo assim, os pequenos passos já ajudam muito lá na frente. A gente tem redução de muitos trabalhos, porque, de certa forma, se a gente tem um lixo muito, 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 muito misturado, o custo para separar a sujeira, por exemplo, do plástico é muito grande e não faz sentido investir. Então, cada medida ajuda. É o que eu falo, Geraldo. Cada SG é cada passinho que cada um faz. É você. Por isso que eu falo que o engajamento é importante. Não adianta só falar para o pessoal do SG dentro da empresa. Ele tem que começar a trazer também para a sua vida individual. Então, segregar esse lixo, poxa, uma rua que tenha 5 prédios se unir, você ir para a praia e ir com o seu saquinho e não deixar o lixo no chão, Usar copos recicláveis. usar copos Imagina, recicláveis. faz uma experiência, ou pense no seguinte, se você usar um copo descartável por dia, imagina em um mês o quanto você está usando. É um absurdo, gente. Uma pessoa pode fabricar tanto lixo. E sobre o curso, e aí evoluindo um pouco a nossa conversa, o que a gente vai trazer também para vocês? A gente vai trazer boas referências. O mercado está cheio delas. A gente tem rankings, tem um anuário de integridade SG, tem um ranking Merco Responsabilidade SG, tem vários outros que colocam ali um ranking de empresas que estão com essa consistência que a Patrícia falou já há bastante tempo e trazendo muitas boas práticas. Faz sentido olhar para as boas práticas? Claro que faz. Por mais que você não esteja nesse nível de maturidade SG, faz muito sentido você olhar para as melhores práticas. Você vai fazer o trabalho de dever de casa,
Você vai ali olhar o que você faz, qual o impacto do seu negócio, quais as áreas que mais impactam ali, que deveriam contribuir para essa frente ESG, que é a coletiva. Você vai fazer o trabalho de medição disso tudo, vai fazer o trabalho de dever de casa, de diretrizes, de valores, esse passinho a passinho que a gente está falando aqui, mas, em paralelo, por que não olhar as melhores práticas? Olhar o que as empresas consistentes e que estão nos melhores rankings de ESG estão fazendo. A gente vai trazer esses bons exemplos aqui para a sala de aula, né, Patrícia? Para a gente conseguir se inspirar. Porque se vocês querem fazer um planejamento de médio e longo prazo, você tem que, sim, se aproximar do ideal ou construir pontes para chegar nesses ideais. É um caminho de longo prazo, mas você tem várias dicas, e essas dicas não estão fechadas. As empresas, essas grandes empresas que têm um ranking estão bem posicionadas no ranking ESG, elas comunicam muito de todas as atividades de ESG que elas transmitem. Então, ela tem relatórios ESG que podem ser consultados publicamente. Você pode ir lá no site da empresa, baixar o relatório ESG, verificar o que realmente a empresa está fazendo e se inspirar nelas. Por que não, né, Patrícia? Exatamente. Você não precisa muitas vezes inventar a roda. Você pode olhar o que as outras empresas fazem. Não estou dizendo que você vai copiar, fazer um copy-paste do que essa empresa grande faz, você é uma empresa de pequeno porte ou médio porte. Mas você pode se inspirar nessas ideias e criar suas próprias ideias que façam sentido para a sua empresa, né? A grande questão do ESG e do compliance também é você não ficar copiando o que as outras fazem, porque muitas vezes não faz sentido para a sua missão, visão e valores, para o seu nível de maturidade, para os seus negócios. Mas por que não olhar as boas práticas e adaptar para você? Sim. Então, eu trabalhei muitos anos em empresas farmacêuticas. Por que não olhar uma empresa mineradora para ver se ela tem um controle interno, uma conscientização diferenciada? Eu acho que esse benchmark é importante, sabe? Você abrir a sua mente para aprender coisas novas. Por isso que esse curso é um curso intermediário. A gente gostaria de ter alunos, pessoas que já pudessem discutir esses temas assim. Olha, entrei no relatório da empresa X, vi essa prática. O que vocês acham? Olha que bacana. A gente está saindo de algo que estamos construindo um programa para, poxa, vi essa ideia. É uma boa prática, está dando certo na empresa XYZ, de um outro mercado que não é o meu. Se eu mudar um pouquinho aqui, será que faz sentido para a minha empresa? A gente tem que começar a construir, interpretar ideias e construir. É muito bacana isso. Exatamente, exatamente. E às vezes a gente não consegue achar no mesmo negócio, que é o ideal, né? Se tem uma empresa farmacêutica, é interessante você buscar um relatório de uma empresa farmacêutica. Mas, às vezes, a gente não consegue encontrar boas referências na mesma indústria, no mesmo negócio ali. Então, você vai buscar em outras, e você tem operações, às vezes, parecidas. Pode ser que você não tenha um laboratório farmacêutico do outro lado, mas você também, além de ser um laboratório farmacêutico, você tem uma relação com fornecedores, que a outra empresa também tem, né, dessa empresa referência. Você tem um escritório onde pessoas trabalham ali, então a outra empresa deve ter também. Você tem a questão do social, e tem a governança, como está estruturada a governança, tem área de compliance, controles internos, auditoria, canal de denúncias. Então, não necessariamente você precisa, de fato, ter o mesmo negócio, a mesma indústria para ser uma referência. E a gente vai aqui falar também de como isso, no final do dia, pode impactar no negócio. E isso a Patrícia, ela vai trazer muita força, muita realidade do mercado, que é o tal do ESG pé no chão, né, Patrícia? Então, exatamente. Será se de fato o ESG serve apenas para reputação? Será se serve apenas para transmitir um relatório muito bonitinho ali, dizendo que você vai proteger a população ali em torno, a comunidade? Ou será também que ele entra numa decisão estratégica da empresa? Será Exatamente. assim, no planejamento estratégico trienal da empresa, o assunto SG vai entrar? O que você acha, Patrícia? Vai, SG tem que ser estratégico, não adianta você ter que criar planos mirabolantes do nada, por isso que você tem que fazer o seu inventário interno, ver o que faz sentido ou não,
tá? Talvez criar novas métricas, novos planos, mas tudo atrelado com o quê? Com a estratégia do negócio. Por isso que eu defendo que depois que o comitê de ESG estiver pronto e for sugerir as métricas, ele vá para a alta direção, vá discutir com o CEO ou com o conselho, que isso seja validado. Por quê? Para verificar se está todo mundo na mesma página, porque a pior coisa do mundo é você ter coisas paralelas andando, né? Não dá. Por exemplo, a gente tem aí negócios, não vou citar o nome da empresa, de mineração, e ela tem um programa de ESG. Só que essa empresa, depois de um problema, não sei se foi intencional ou não cabe aqui discutir, mas teve consequências. Ela fundou metade de Alagoas, na Maceió, tá? E aí? E aí? E aí? Ou E aí? seja, o core business da empresa, realmente, mineração, tudo bem, nada errado, se estiver tudo dentro da lei, do ambiental, nada errado. Mas, e agora o que ela causou no social? Por quê? Essas pessoas perderam seu passado, suas casas, seus negócios. Essa parte da cidade ficou fantasma. A gente não sabe quando vai desabar tudo ou não. E os bairros ao redor, eles estão seguros? Aquela pessoa que perdeu essa casa, ela não vai conseguir vender. Ela vai ser indenizada pela empresa. Vai valer de fato o que ela valeria se aquilo estivesse em pé? Né? Ela consegue alugar uma casa, um apartamento no resto da cidade porque inflacionou? Né? Então, assim, você está atingindo não só financeiramente essas pessoas, você colocou em risco de vida essas pessoas, graças a Deus ninguém morreu, mas colocou em risco de vida, tá? Essas pessoas muito tão traumatizadas, em depressão, com síndrome do pânico, perderam suas referências. Tem pessoas ali que já moravam 50, 60 anos no bairro, a casa era do vô, passou para o filho e ia para o neto. Aquele pequeno botequim da esquina, né? A padaria, o restaurante de quilo. E aí? Como faz para resolver tudo isso, né? Pensando em SG. Esse é o SG pé no chão, que a gente vai. Eu tô assim ansioso para começar logo esse curso, Patrícia, porque eu quero muito trazer exemplos reais e saber o que, que as pessoas pensam em relação a essas decisões e, de fato, entender como é a realidade das empresas. E vai ser muito interessante a gente trocar com esse público e ter essa troca. Lembrando que vão ser 4 aulas gratuitas, com muita interação. 2 horas, não, 2 aulas gratuitas com 4 horas de duração. 4 horas de duração, exatamente. E aí é um presente que a gente está dando para vocês. Então vocês precisam estar conectados conosco em setembro. Nós iremos transmitir essas aulas somente para as pessoas que estiverem conectadas ali, não vai ser um conteúdo gravado e disponibilizado depois. Então é importante vocês estarem lá. A gente vai valorizar muito você que vai estar lá, que vai conseguir trocar com a gente. Porque a gente acredita, né, Patrícia, que a troca ali, olho no olho, né, entendendo, falando, escutando vocês, é muito rico. É muito mais rico do que se a gente gravasse qualquer vídeo e disponibilizasse para as pessoas verem. A gente vai entender a realidade de vocês, as dúvidas de vocês, e trocar ali. Vai ser bastante interessante, eu estou bastante ansioso, Patrícia, para começar logo, que agosto passe rápido, a gente consiga já começar setembro. Vamos divulgar durante agosto, durante setembro, essas aulas, então fiquem atentos. A gente vai transmitir tudo ali na plataforma da Compliance Insights. Continue conosco essa semana vai até sexta-feira, tá? Então amanhã a gente vai ter um encontro, depois e depois também. Certo, Patrícia? Certo. Eu queria fechar com você, e eu queria que você fizesse um convite para esse pessoal que está interessado em SG e está muito interessado em saber como vai ser as aulas e como vai ser a participação delas. Pessoal, quero convidar a todos os membros do Compliance Insights, tá? Quem aí já é membro, para a gente estar abrindo só para vocês. Então, a primeira condição para participar do curso é ser um membro da Compliance Insights, tá? Nós gostaríamos de chamar vocês, são 4 horas ao todo, 2 horas do Geraldo num dia, 2 horas no outro. Não vai ser algo que vocês vão assistir um curso gravado, não. Nós vamos interagir com vocês, aceitamos que vocês nos interrompam. Também podem dizer, não, vocês estão errados, mas tem que trazer o racional, tá? Essas discussões são saudáveis, muito saudáveis, a gente pode criar ideias juntos.
a dúvida de um é a dúvida de outro, tá? E aí, pessoal, é aquilo, vamos se abraçar, porque SG não tem uma faculdade, apesar de ter MBA, então ainda SG está evoluindo no tempo, SG não é algo como direito que já está construído, tá? Apesar de evoluir, SG está se construindo no tempo, olha aí, a gente vai para a COP 30, tá? Sim. E vamos lá, né, pessoal? Então a gente tem que estar sempre de olho no SG. Tempo todo, abre seu jornal, lê, estuda, se atualiza, porque tem muita zona cinzenta por aí. E deu Muito exemplo simples, dentro de né? casa, né? Aqui, ó, Coca-Cola zero reciclável, 100%. Deu exemplo individual, pessoal. O Geraldo aí com a sua caneca, né, Geraldo? A gente Exatamente, tem que dar o exatamente. exemplo dentro de casa. Exatamente. Vamos ser autênticos. Para ser autênticos, a gente tem que transmitir uma verdade e a gente tem que cuidar do nosso dia a dia, né? Eu tô assim, muito feliz com a sua participação aqui, Patrícia. Eu vou aprender muito com você. Vou Eu aprender também. muito com todo mundo que interagir aqui com a gente. Esteja conosco. Muito obrigado pela participação aqui, Patrícia. E Obrigada. muito obrigado a você que ficou até agora conosco, presente aqui. A gente teve esse compromisso de terminar em 1 hora e a gente vai cumprir, pessoal. Então, até amanhã. Fiquem bem. Um abraço. Um abraço. Tchau, Patrícia. Um abraço. Tchau, tchau.